Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar uma olhada de uma forma mais aprofundada na Bíblia de Estudo NAA, Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui a gente tem a lombada dela, uma lombada bem bonita, Bíblia de Estudo NAA, SBB, o símbolo aqui da NAA. Uma capa de couro simulado muito boa, toda costurada, com uma linha laranjada. Aqui atrás a única coisa que a gente tem aqui é fiel aos originais. É uma Bíblia que tem duração nas páginas, 2.845 páginas mais ou menos, tá? Aqui a gente abrindo ela, a gente tem a folha de guarda, aquela folha padrão, grossa, bem boa, tá? Aqui a gente tem a folha de dedicatória, que para de, folha de rosto, mais uma folha de rosto, falando dela em si, papel padrão SBB, um papel muito bom, tá? A impressão também muito boa mesmo, não tenho do que reclamar da impressão. Essa segunda tonalidade que a gente encontra aqui, deixou ela bem bonita por dentro também, tá? Vocês veem que tem um tom alaranjado, né? Dá uma atrapalhada um pouco quando a gente tem alguma coisa escrita nessa parte laranja aqui, tá? Olha lá, os limites da terra prometida. Fica meio esquisito pra gente conseguir ler. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui para dar um exemplo. Ó, Templo de Zorobabel. Aqui ficou mais fácil de enxergar, mas tem lugar que a letra ela dá uma misturada, eu acho que com o fundo. E aí tem hora que a gente não consegue enxergar direito não, tá? Mas de qualquer forma, isso é uma coisa minha, é coisa que eu percebi, que eu notei, tá? E assim, eu vou realmente dar minha opinião com relação a essa Bíblia, tá? Então assim, dando sequência, é uma Bíblia bem rica na parte de estudos, tá? A gente tem aqui, ó, no índice de imagens, índice dos mapas, como usar os recursos da Bíblia, introdução, apresentação da Nova Almeida atualizada, visão geral da Bíblia. Aí a gente tem aqui o Antigo Testamento completo. A gente tem nessa Bíblia aqui também o período intertestamentário. A gente tem o Novo Testamento e aqui uma sequência de auxílios para o leitor, que é o plano divino da salvação, doutrina bíblica, uma visão geral, interpretando a Bíblia, lendo a Bíblia, o cânone da Escritura, a confiabilidade dos manuscritos bíblicos, a arqueologia e a Bíblia, as línguas originais da Bíblia, Septuaginta, como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento, a história da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. Aí tem uma concordância muito boa, plano de leitura da Bíblia e os colaboradores, tá? Que são os teólogos que fizeram as notas de estudo dessa Bíblia, inclusive com muita gente conhecida lá dentro, tá? Então são especialistas em cada livro que faz as notas de estudo, ok? Então não é uma Bíblia simplesmente com pessoas desconhecidas fazendo os estudos. A gente tem ali, pelo que eu me lembro, tá? O John Piper, o Mark Dever, o J.I. Packer, então são teólogos renomados, tá, que fazem essas notas, e são muitos outros. Aqui a gente tem um índice de mapas, que são muitos por sinal, tá? Uma Bíblia bem completa com relação a mapas. Aqui muitos. Aí tem aquela parte que é bem interessante, que todos leiam antes de começar a ler uma Bíblia de Estudo, tá? Que é justamente como usar os recursos da Bíblia de Estudo NAA. Então ela contém, ó, introdução a blocos de livros, tá? Então ele começa ali, ó, com o Pentateuco, aí vai ter os livros proféticos e por aí vai, tá? Então, introdução a cada livro bíblico, então vai ter a introdução de cada livro. A gente tem o texto, o que ele fala aqui? Esta Bíblia de Estudo traz o texto bíblico na edição Nova Almeida atualizada, uma tradução clássica, fiel,
ao mesmo tempo atual. Segue a divisão padrão de capítulos e versículos e traz subtítulos que ajudam o leitor a visualizar rapidamente o conteúdo das divisões e seções de texto. Nesta edição, o texto bíblico aparece disposto em 2 colunas com divisão por parágrafos. Isso a gente ia ver, né? Aí tem as notas de estudo, tá dando um exemplo. Notas de esboço. Então, quando estiver nessa tonalidade meio laranjinha aqui, é o esboço, logo no começo de cada livro, né? A gente tem aqui tabelas, gráficos e mapas. Então, aqui também mostra mais ou menos o que a gente vai encontrar. Ilustrações. Aqui, ó, uma ilustração com relação às vestes sagradas do sumo sacerdote, tá? O que mais que tem? Ó, referências internas. Dentro, tá vendo? Dentro do estudo a gente tem algumas referências, tá vendo? Ó, aqui, veja a Arca da Aliança, página tal. Então a Bíblia te leva numa determinada página para completar aquele estudo que você está fazendo, ou que você está lendo, né? A gente tem aqui um cabeçalho, aparece no alto da página informando o nome do livro. Isso é óbvio, né? É como se fosse um índice para a gente, tá? Para a gente localizar cada livro da Bíblia. Referências cruzadas, tá? São notas que indicam outras passagens na Bíblia que se relacionam a este texto específico, nas quais a mesma ideia aparece, são indicadas no texto por uma letra minúscula. Artigos. Uma seleção de artigos acompanha essa Bíblia de estudo com temas úteis para uma maior compreensão do contexto bíblico. Ok? Concordância, a gente vai chegar lá no final, bem grande, bem boa. A gente tem aqui a primeira introdução, guia do leitor para a Bíblia de Estudo NAA. Apresentação da Nova Almeida atualizada. Visão geral da Bíblia. O Antigo Testamento, começando aqui. Teologia do Antigo Testamento. Aqui uma tabela dos patriarcas aos juízes, monarquia unificada, da monarquia dividida ao exílio, retorno do exílio. A data do Êxodo. Aqui mais uma tabela. Introdução ao Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Introdução ao livro de Gênesis. Então aqui, ó, autor, título e data. Disposição no Pentateuco. E aí ele vai discorrer com relação a isso, né? A estrutura, uma tabela que são as gerações de Gênesis, genealogia em Gênesis, tema, assuntos principais, resumo da história. Deixa eu levantar um pouquinho. Resumo da história da salvação. Gênesis e a história, Gênesis e a ciência. A leitura de Gênesis no século 21. Primeiro mapa aqui, ó, Oriente Próximo na época de Gênesis. Monte Ararat, Assíria, Mari, Babilônia, Elão, Egito, Hititas, Mar Negro, Mar Cáspio, Mar Mediterrâneo, tá tudo ali do lado. Características literárias, esboço. E aqui a gente adentra ao livro de Gênesis propriamente dito, ok? Então, logo de cara, a gente tem o primeiro esboço que está em laranjinha, da história primitiva. Aqui a gente tem o texto em 2 colunas, com as referências cruzadas ao centro, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, a letra dessa Bíblia é pequena. No texto, é um pequeno que a gente consegue
enxergar tranquilo, justamente porque dá a impressão que ela é negritada, é uma letra mais forte, tá? Aqui realmente, ó, o subtítulo está em negrito, mas aqui a impressão é muito boa, tá vendo? Então a gente não tem dificuldade para ler. O grande problema está nas notas de rodapé, tá? Então, ó, eu até comprei essa semana só para mostrar para vocês. Eu até preciso de dar uma olhada como que fica na gravação, que aqui na posição que eu tô enxergando, tá? Então, ó, para me facilitar, tá? Eu comprei essa lupa. Então aqui agora eu consigo enxergar bem melhor. 11:26, História Primitiva. Os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis diferem dos seguintes. Os capítulos 12 e 50 focam numa linhagem familiar principal com detalhes consideráveis, enquanto os capítulos 1 a 11 poderiam ser descritos como uma avaliação do mundo antes de Abraão. Então, essa lupinha aqui realmente vai me ajudar muito com relação à leitura nessa Bíblia de Estudo, tá? Então, uma das coisas que eu tenho que falar para vocês com toda sinceridade, tá? Esta letra aqui, ela é realmente muito pequena. Eu nunca vi uma letra tão pequena como essa numa Bíblia de Estudo. Eu vou até demonstrar para vocês numa outra que eu tenho aqui, que eu considerava pequena, tá? A letra, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal para a Juventude. É uma edição também compacta, tá? Ela é como se fosse uma mini global, essa daqui, tá? Uma excelente Bíblia. Agora, ó, quando você pega as notas de rodapé, a letra é mais gordinha, ela não é tão comprimida, tá? Então aqui, ó, eu não preciso de lupa para me enxergar. Todas essas nações que em algum momento fizeram oposição a Deus sofreram o seu juízo. Adorarão a Deus no fim. Isto se cumprirá no final desta era presente. Então, é uma Bíblia excelente, tá? Tem as notas de rodapé realmente pequenas também, mas a gente consegue enxergar, tá? A letra do texto também é um pouquinho mais gordinha, o que facilita um pouco mais a leitura nesta daqui do que na NAA, ok? Então aqui, a fonte utilizada privilegia quem realmente quer ler, tá? Já na NAA, essa letra minúscula aqui, exprimida, fina, realmente dificulta muito a leitura. Então, um conselho que eu dou: se quer comprar uma Bíblia NAA, não compre a portátil. Não compre. Senão você vai ter que comprar uma lupa. É lógico, se você tem aí seus 15 anos, até seus 25, 30, você não tem problema de visão, talvez você vai enxergar muito melhor que eu. Eu estou de óculos, mas o que eu falei no primeiro vídeo que eu fiz, eu consigo ler tudo com meu óculos, e numa distância legal. Todos os vídeos que eu faço, eu estou com a Bíblia no mesmo lugar. E essa daqui, a hora que eu abri, meu Deus, vou ser sincero, deu vontade até de devolver. Daí eu falei, não, mas eu não vou devolver não. Eu vou ficar com a pequena mesmo. Eu tenho muitas Bíblias grandes aqui em casa, essa mais compacta aqui tá ótima. Mas é uma Bíblia muito rica em estudos, tá? Muito rica mesmo, muito bonita. Eu vou até... Deixa eu pegar uma parte que eu havia separado aqui. Separei por algum motivo. É que aqui eu já tinha achado. É uma parábola que eu acho bem interessante, que é a parábola do joio. E aí eu vou tentar ler para vocês aqui, tá? Com a lupa, para que vocês entendam como é o estudo, tá? Em que direção esses estudos dessa Bíblia vão, ok? Então vou dar uma lida no texto primeiro, tá? Eu vou vir também na explicação da parábola do joio e depois vou vir nas notas de rodapé. Então até aqui a gente enxerga perfeito. A parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio.
Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a parábola bem explicada por Jesus também. Ele conta a parábola e explica na sequência, tá? Vamos ver o que o estudo aqui nos fala. Deixa eu pegar essa lupa para me ajudar aqui. Então começa no 24. Tá aqui, né? Outras parábolas contadas às multidões. Aqui, ó, eu separei por causa disso também, tá? Agora que eu tô lembrando. Aqui a gente tem as parábolas de Jesus, todas elas, ó, nesse gráfico aqui. Então, está querendo conhecer todas as parábolas de Jesus? Aqui você consegue identificar aonde elas estão, tudo certinho. Livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, todas elas. Então vamos dar uma olhada aqui no texto. Vou colocar essa lupa aqui para me ajudar, porque senão complica tudo. Outras parábolas contadas às multidões. Jesus apresenta as parábolas do trigo e do joio, versos 24 a 30, do grão de mostarda, 31 a 32, e do fermento, 33. O reino dos céus é semelhante a... Jesus se baseia em diversas experiências comuns para descrever a chegada e a atividade do reino. Expressões equivalentes, aí dá uma sequência aqui, veja também, tal. Joio. O grego traz o plural de zizanion, somente aqui no Novo Testamento. É uma erva daninha de centeio com sementes pretas e venenosas, que se assemelha ao trigo em seu crescimento inicial, mas que é facilmente distinguido do trigo quando maduro. Qualquer tentativa de arrancar o joio irá somente colocar o trigo em perigo, uma vez que as raízes do joio estariam entrelaçadas com as do trigo. Deixem que cresçam juntos. Deus permite que crentes e descrentes vivam no mundo até o dia do juízo. Aí tem veja a nota ao verso 38. O contraste notável entre o pequeno começo do grão de mostarda e sua grande planta, que afinal, aqui já é outra parábola, tá? Tá vindo com o estudo da parábola do grão de mostarda. A explicação está no verso 36. Explicações. Jesus explica a parábola do trigo e do joio e apresenta aos discípulos
as parábolas do tesouro escondido, da pérola de grande valor, da rede de pesca e do depósito do pai de família. A parábola descreve a atividade do reino de Deus no mundo e não dentro da igreja. Os inimigos do reino, o joio, sempre coexistirão com os filhos do reino, a boa semente, nesta era. O julgamento que acompanhará o reino do Filho do Homem no fim dos tempos, para estabelecer seu reino na sua forma plenamente concretizada. Fornalha acesa, choro e ranger de dentes. Típica descrição feita por Jesus sobre o juízo eterno no Evangelho de Mateus. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem um finalzinho aqui, ó. Os justos resplandecerão como o sol, refletindo assim em menor grau o brilho da glória de Deus. 44 já está vindo aqui na parábola do tesouro escondido. Então, tá aqui. Até aqui são as notas de estudo com relação à parábola do joio e a explicação. Ok? Então são bons estudos, tá? Para quem realmente quer estudar a Bíblia, é uma boa Bíblia de estudo. Ela usa uma linguagem NAA que é bem contemporânea, de fácil entendimento. A SBB, ela escreve aqui que é uma versão fiel aos originais, mas a gente sabe muito bem que fiel, hoje, a gente tem apenas a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, e a King James 1611, que realmente são fiéis, originais ao texto. Estas daqui, elas sofrem alguma alteração, mas a SBB vai vender como fiel, ok? Vamos dar uma olhada aqui. No final, nessas ajudas, vamos mostrar para vocês. A gente já está aqui na parte de estudos, eu estava tentando achar o começo. Muita coisa, ó. Vamos para o final de Apocalipse, que é mais fácil da gente achar o começo. Final de Apocalipse, teologia bíblica de ponta a ponta. Tem muitos gráficos, tá? Muitos estudos, mapas. É uma Bíblia bem recheada de estudos. Aí a gente tem o plano divino da salvação. Deixa eu subir aqui ou abaixar. O plano divino da salvação, doutrina bíblica, uma visão geral. Gráfico. Vou pular um pouquinho aqui, senão a gente vai ficar passando páginas. Aqui termina a doutrina bíblica, interpretando a Bíblia. Lendo a Bíblia teologicamente. Ler a Bíblia teologicamente significa ler a Bíblia com foco em Deus, seu ser, seu caráter, suas palavras e obras, seu propósito, presença, poder, promessas e preceitos. A Bíblia pode ser lida sob diferentes perspectivas e com diferentes centros de interesse, mas o objetivo deste artigo é explicar como ler a Bíblia teologicamente. Aqui o cânone da Escritura. Tem até falando sobre os apócrifos aqui, ó. Confiabilidade dos manuscritos bíblicos. A arqueologia e a Bíblia. As línguas originais, hebraico, aramaico, como estas línguas funcionam. Grego, como esta língua funciona.
Septuaginta. Deixa eu esticar bem esse fitilho aqui. Como o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento. A história da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. Bem interessante isso, hein? Em cada livro, ó, vai mostrando. Dentro de Levítico 12:7, o nascimento humano está contaminado com o pecado desde Adão. O remédio está em um novo nascimento, por meio de Cristo. Bem legal, muito bom. História da salvação. Aí entra a concordância bíblica, bem grande, o tamanho dela. Praticamente tudo que sobrou aqui é de concordância, ó, até aqui, ó. Então tá procurando um nome, uma palavra, um verbete para estudos. Vamos no famoso arrependimento, vamos ver se está aqui. Pequei, Arábia, arbusto, arrasar, arrepender-se, arrependimento. Então, em Mateus 3,8, fruto digno de arrependimento. Marcos, arrependimento para remissão. Lucas, ao arrependimento. Lucas, arrependido para remissão. Arrependimento para remissão. Arrependimento e a remissão. Ou arrependimento para a vida. Arrepender-se. Deixa eu ver uma palavra que a gente pode ir lá dar uma olhada. 2 Coríntios 7,10. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, a concordância termina, né? Aí tem a relação dos teólogos que fizeram os estudos dessa Bíblia, que são os colaboradores, e uma sequência de mapas padrão da Sociedade Bíblica do Brasil, em papel pochê, mapas muito bonitos, tá? E aí a gente chega no final da Bíblia. Vamos dar uma olhada só aqui, então? 2 Coríntios 7,10, arrependimento para a salvação. Segunda Coríntios 7:10, 5, 6, 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Tá? Então, é assim, você está procurando uma determinada palavra, você acha ali na concordância bíblica. Ela te ajuda muito com relação aos estudos. Às vezes você está tentando lembrar de uma palavra, mas você sabe uma palavra que tem dentro de um determinado versículo. Fica mais fácil de você localizar também, tá? Então, gente, é isso, tá? É uma Bíblia excelente com relação a papel, diagramação, a tonalidade, a capa, a adoração. É uma Bíblia muito boa. Os fitilhos são dois, um laranja e um preto. É uma Bíblia boa realmente com relação a estudo, tá? Só que se for comprar, opinião minha, não compre a pequena, não compre a portátil, compre a grande. Você vai gastar, sei lá, uns R$50 a mais, mas vai ficar com uma Bíblia realmente com uma letra muito grande. Ela é bem maior que essa daqui. Ela é mais ou menos... Eu vou colocar de lado dessa vez. Ela é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar uma de lado para outra, para que vocês tenham uma real noção de como que é o tamanho da outra. Então aqui a gente tem a Bíblia de Estudo esquematizada, a NA dentro dela, essa portátil tá aqui, ó. Ela fica bem menor. Vamos fazer assim, ó. Aqui vocês realmente conseguem ter uma noção, ó. A diferença de tamanho. Não é muito, tá? Dá o quê? Nem 2 dedos de diferença para cada lado. Dá 2 dedos de diferença para cada lado. Só que o tamanho da fonte fica bem maior, você realmente consegue enxergar tudo que você está querendo enxergar. Aqui a gente tem que, né, usar de uma lupa para conseguir enxergar o texto. Aí não acho muito interessante, mas é muito boa.
tá? Mas de preferência para grande, ok? E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês com relação à escolha. Para quem realmente nunca viu um review mais detalhado da Bíblia de Estudo NA portátil, tá aqui. Espero que todos tenham uma excelente tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.